Atos capítulo 13, seja muito bem-vindo a mais um dia, a qual nós estaremos lendo mais um capítulo da Bíblia. Todos os dias nós estamos por aqui, lendo um capítulo da Bíblia juntos. Esses dias agora estamos lendo Atos, os Atos dos Apóstolos, né? Hoje é o capítulo 13. Seja muito bem-vindo a esta leitura. A minha Bíblia já está aqui. Se a sua está aí à sua disposição, pega ela. Bispo, eu não tenho Bíblia onde eu estou acompanhando, não tem problema. Vai estar passando aqui para você ler comigo. Vamos lá? Lembrando que é aproximadamente 10 minutinhos, dependendo do tamanho do capítulo, mas aproximadamente 10 minutinhos ou um pouquinho mais. Mas fica comigo até o final. Vai ser bênção para você. Lembrando que o convite é para ler a Bíblia toda comigo. Já coloca aqui, ó, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você está lendo. E no final, vamos profetizar. Até amanhã, que vai ser uma bênção. Amanhã, o próximo capítulo, tá bom? Diz assim, ó, Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. Vão começar agora a ter as viagens missionárias. O que são viagens missionárias, o Bispo Fabrício? As viagens que Paulo, junto com Barnabé e os outros irmãos, vão começar a fazer para que a palavra de Deus chegue a outras cidades, a outros estados, a outras províncias. E assim, o evangelho, a palavra de Deus, ela chegue a mais e mais lugares, tá bom? Então vamos lá? Olha o que diz aqui, ó. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo-lhe sobre eles as mãos, o despediram. Olha que interessante, ali tinha alguns servos de Deus, né? Ali em Antioquia. E o Espírito Santo falou assim: eu quero enviar Barnabé e Saulo para começar a pregar a palavra em outras províncias. Aí eles abençoaram eles e eles foram, né? Aí começa dizendo aqui o versículo 4. Elimas, o mágico, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com Procôncio Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procôncio, né? Então esse homem, ele queria ouvir a palavra de Deus, porque ele começou a ver a Barnabé e a Saulo pregando, então ele sentiu o desejo de ouvir a palavra de Deus. Só que esse Bar Jesus aí, né? Esse Elimas aqui, ele era um falso profeta e ele queria que aquele homem continuasse ouvindo os seus ensinamentos, pervertendo a doutrina certa, né? A palavra de Deus. Aí diz assim o versículo 9, ó, todavia Saulo, também chamado Paulo, olha, Deus já muda o nome de Saulo aqui para Paulo, a partir de agora vai ser Paulo, né? Cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás
de perverter os retos caminhos do Senhor? O Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para aquele rapaz e falou: ó filho do diabo, para de armar as suas ciladas aqui, vai caçar o seu rumo. Repreendeu ele, né? E continua dizendo no versículo 11: pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. O Paulo foi ousado, né? Tem situações que você vê aqui em extremo na Bíblia, é porque precisa de algo forte. Eu sempre costumo dizer o seguinte exemplo sobre isso. Quando você está resfriado, você vai tomar ali um remedinho, ou você vai tomar muita água, um chazinho, que é um resfriado leve, você vai melhorar. Mas quando uma pessoa tem uma parada cardíaca, o coração dela para, é necessário muitas das vezes fazer aquele choque, né? Fazer ali, pegar o desfibrilador, né? E pegar e pá, para fazer aquele choque para o coração voltar a bater, ou uma massagem forte cardíaca. Então cada situação, ela precisa de um tipo de tratamento. Então essa situação aqui precisou desse algo a mais, a ponto daquele rapaz, ele ficou cego, para que todos vissem que ele estava servindo o mal, estava querendo desviar eles do caminho do Senhor. E ele ficou cego naquele momento. Paulo falou: você está querendo perverter o caminho, a mão do Senhor está sobre a sua vida. E olha o que aconteceu, né? E aquele homem e outros obedeceram a Deus por causa dessa manifestação do poder. A semelhança de quando o faraó, né, não queria libertar o povo, as 10 pragas do Egito vieram sobre aquele povo, né? É algo para mostrar o poder de Deus. Versículo 13: João Marcos volta a Jerusalém, e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Pergeda, Panfídia. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Olha, essas cidades que eu estou falando são cidades daquela região que ele estava nessa missão, né? Talvez são nomes um pouco não muito familiares para nós, mas são nomes daquelas regiões. Então, eles estavam ali sentado no templo. Depois que teve ali algumas pregações, falaram para Paulo: tem alguma exortação? Tem alguma palavra? Pode falar. Aí ele vai falar o testemunho de Paulo em Antioquia. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temei a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, da onde os tirou dos braços poderosos, e suportando-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. Ele falou assim: ó, Deus tirou o povo lá do Egito, daquele povo poderoso, com uma mão poderosa, com um braço forte, e suportou, né, os seus costumes por cerca de 40 anos. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos depois disto, lhe deu juízes, até o profeta Samuel. Então lhes pediram um rei, e Deus lhe deparou a Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Aí ele começa a contar um resumão da história, né? Aí ele fala: e tendo tirado a este, o Saul, levantou-lhe o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração,
que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, o batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: não sou, quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. O João falava, quando ele pregava o batismo do arrependimento, ele falava: vem após mim aquele que eu não sou digno nem de desamarrar sua sandália, Versículo 26. Irmãos, descendência de Abraão e vós outros, os que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Ô bispo, que o senhor está dizendo que o que aconteceu com Jesus era para ter acontecido? Sim. Quando nós lermos os profetas lá atrás, ou talvez você já até conheça a história, tudo que aconteceu com Jesus foi predito pelos profetas. Foi predito por Isaías, por Jeremias, por Daniel e por todos os outros. Até o próprio Moisés, nós já lemos aqui em Atos, que predisse que viria Jesus. Então tudo que aconteceu foi cumprimento de promessa. É algo doloroso? É algo que gostaríamos que não tivesse acontecido? Sim, só que foi predito pelos profetas, Aí ele fala assim, e embora, no versículo 28, tá passando aqui na tela, e embora não achassem nenhuma causa da morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tiraram-no do madeiro e puseram em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Versículo 31. E foi visto por muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Aqui ele está falando dos discípulos, dos apóstolos. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei o vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu a corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu a corrupção. Versículo 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que, se vos anuncia remissão de pecado, por intermédio deste, e por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vos não pudeste ser justificado pela lei de Moisés. Aí o Paulo começa a falar da graça. Paulo é conhecido como o apóstolo da graça. Tanto que quando entrarmos nas cartas deles, ali Romano, Coríntios, Gálatas, todas as cartas, você vai ver que ele encerra, que a graça do nosso Deus esteja com vocês. Ele sempre vai falar da graça, porque o Paulo, ele é o apóstolo da graça. E ele começa a falar da graça, ele começa a falar, as promessas que foi feita aos homens, a lei que geria todo o ambiente da fé, da religiosidade, a lei não pôde trazer tudo que nós precisamos, mas a graça sim. A graça, que é o favor não merecido. A graça chegou até mim e até você porque Jesus morreu por nós. Aí ele continua falando no 40, notai, pois que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vula contar.
Ele está falando, ó, cuidado para você não desprezar a graça de Deus. Amém? Versículo 42, ó, instados a pregar no sábado seguinte. Eles vão pregar tão maravilhosamente que o povo vai pedir para eles pregar no outro sábado de novo. Olha que bonito, ó. Já estamos acabando, tá? Ao saírem, eles rogaram-lhe que no sábado seguinte lhes falassem essas palavras de novo. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Olha que bacana, aquele povo ficou maravilhado com os ensinamentos. Aquele povo não sabia, aquele povo vivia na lei, aquele povo achava que a lei que ia levá-los a algum lugar, e a lei não pode levar. Prova disso é que Moisés trouxe o povo até o Jordão. Moisés trouxe o povo até o Jordão e não pôde atravessar o Rio Jordão para entrar na Terra Prometida, porque a lei te mostra o caminho. Só que Josué, que representa a graça, que representa Cristo, ele entrou na Terra Prometida. Então a lei pode nos mostrar e dar a direção. A lei é importantíssima, porque a lei nos dá limite, mas é a graça que nos faz tomar posse da promessa. Glória a Deus, queridos. Versículo 44, Paulo e Barnabé vão para os gentios. No sábado seguinte, afluiu grande multidão, quase toda a cidade, para ouvir a palavra de Deus. Quase toda a cidade foi para lá. Olha que bênção. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradizia o que Paulo falava. Olha que interessante, a hora que eles foram pregar no outro sábado, já tinha uma multidão lá, né? Aí versículo 46, então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disse, né? Cumpria que vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos volvemos para os gentios. O Paulo falou assim, ó, vocês estão aí me perseguindo, invejando, não querem que a gente continue pregando? Tudo bem, a palavra foi pregada, aqueles que ouviram, graças ao nosso Jesus, só que agora nós estamos indo para os gentios, estamos indo para outro povo, estamos indo para outras nações para pregar a palavra para eles, porque vocês rejeitaram, né? Então não podemos rejeitar, né? Versículo 47, porque o Senhor assim nos determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijaram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor, no 49, por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Versículos 51 e 52. E estes, sacudindo contra aqueles os pés, né, tirando o pó do chão, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Glória a Deus. Olha que bênção. O Paulo teve essa missão e sempre vai ter esse embate. Sempre quando você falar da palavra na sua casa, falar da palavra para uma pessoa que você ama, sempre Satanás vai tentar atrapalhar dessa pessoa aceitar Jesus. Só que lá em Hebreus 10 fala assim que nós temos que ser perseverantes. Temos que ser pessoas que sejam firmes, que não desistam do seu propósito. Então, vai continuando, vai falando da palavra, que daqui a pouco toda a tua família, todos que você ama, vão aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Glória a Deus! Acabamos a nossa leitura de hoje. Amanhã estaremos entrando em Atos 14, tá? Amanhã vai ser Atos 14, vai ser um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Coloca aqui, ó, bispo, até amanhã. Beijo no coração. Tchau, tchau.